Tua graça me basta, Senhor. A presença me sustenta, Senhor. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Somos gratos, Senhor, pela tua força, pelo teu poder. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos acompanha. A tua palavra diz que os teus olhos passeiam sobre a terra os verdadeiros adoradores. Mesmo tantas coisas que acontecem ao nosso redor, a nossa adoração é para ti. Nós reconhecemos a tua majestade santa. Reconhecemos que o Senhor é o único, digno de louvor e de aceitação. Força e poder estão em tuas mãos, não há quem te possa resistir. Obrigado, Senhor, pela tua doce presença, pelo teu Santo Espírito, pela tua palavra. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Evangelho de João, capítulo 8, e o tema da nossa mensagem é Jesus é a direção. Vamos para o versículo 12, em nome de Cristo, que diz assim: E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Então Jesus constantemente ele fala aos nossos corações. Ele fala uma vez, outra vez, 3 vezes, 4, e quantas for necessário. Então nós temos que ter aquele cuidado, né? Eu digo que é um autocuidado que a gente precisa ter, de sempre perceber a voz de Jesus, seja no meio de uma multidão, seja no meio de um problema, de uma turbulência, seja mesmo também na calmaria. Em todo o tempo virá para nós a palavra do Senhor. Então você percebe que no versículo 12, Jesus falou outra vez o quê? Dizendo: Eu sou a luz do mundo. Ou seja, ele está dizendo que ele é a direção. Ou seja, a pessoa que está na luz, ela precisa, a luz faz ela saber onde vai, ela sabe onde está e por que está. Mas quem está nas trevas não tem direção. Então ele está dizendo aqui, eu sou a luz da onde? Do mundo, ou seja, o lugar que nós habitamos. Então saber onde está, onde pisa e onde vai, é primordial para ter uma direção de vida. Porque vai evitar que você caia em ciladas, vai evitar que você caia no marasmo, na tristeza. Eu creio, irmãos, que a maior luta hoje do cristão, eu não digo nem é contra o diabo mais, porque o diabo a gente sabe que já é derrotado, né? A Bíblia diz que o Deus de paz, né, esmagou Satanás debaixo dos nossos pés. Então a maior luta do cristão hoje é contra ele mesmo, porque muitas vezes o próprio cristão tem aceitado o quê? O desânimo, tem aceitado a derrota, tem aceitado viver na tristeza como algo comum, que eu estava falando na sexta-feira, né? Ela tem uma sede, ela tem uma necessidade, mas ela acha, todo mundo passa por isso é normal.
No mundo acontece. Só que Jesus ele mostra que ele é a luz do mundo. Ou seja, o lugar que você habita, ele tem uma direção para te dar. Você não precisa andar em outras direções. Ele está dizendo: eu posso iluminar o teu caminhar. E muitas vezes, por falta de saber o que fazer, onde ir, medo de pisar em certos campos de batalha, tem feito o servo de Deus, tem feito ele fazer o que? Desanimar, retroceder daquilo que o Senhor chamou ele para viver. Então você vê um monte de cristão desanimado, desapercebido, achando que tudo é normal. Acontece com qualquer um, né? Como diz o ditado, acontece nas melhores famílias. Então a pessoa está aceitando a normalidade daquilo que o mundo está impondo sobre a pessoa. Na sexta-feira eu até comentei sobre aquela mulher que Jesus curou ela, 18 anos, a mulher andava encurvada. Para muitos naquela atualidade era algo comum. A pessoa teve um problema na coluna e ela andou encurvada ali, já estava indo para 18 anos naquela condição. Mas aí quando Jesus chega e tem um encontro direto com ela, Jesus ele dá uma explicação bem clara de que aquilo não era algo normal. O que Jesus fala? Que aquela mulher era filha de quem? De Abraão. Isso quer dizer que nos nossos dias hoje ela era crente, serva de Deus, e que aquela filha de Abraão estava presa por 18 anos por um espírito de enfermidade. Então, se ela estava presa, não seria algo comum. Jesus estava dizendo: é preciso soltar as cadeias. Talvez a prisão não seja o espírito da enfermidade, mas talvez seja o desânimo, que muita gente está correndo. Pastor, eu desanimei, retrocedi. Não, nós temos que sair dessas amarras. Isso é uma treva. Tudo aquilo que nos cerca para tentar apagar a luz de Cristo na nossa vida é uma treva. E a gente vive num mundo que é todo trevoso. A gente vê a treva da violência, a gente vê as trevas das doenças, das enfermidades, dos espíritos malignos, dos vícios. A gente vê que o diabo está dominando e cada dia que passa ele domina cada vez mais. Então o Senhor está trazendo aqui uma luz aos nossos olhos. Ele está se colocando como a própria luz. A luz vai na frente ou a luz vai atrás? Quando quer iluminar o caminho? Ela vai na frente. Então Jesus está se colocando aqui, eu posso iluminar esse mundo que está no meio das trevas. Mas é para qualquer um? Aquilo que eu estava falando na sexta-feira, né? Vamos voltar aqui, só para mim lembrar para vocês da sexta-feira, capítulo 7, versículo 37. Aí me chamou, tá? Só voltar ao capítulo aí, capítulo 7, versículo 37, que diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim beber. Então ele fez um convite para um ou para todos? Para todos. Mas aqui no versículo 38, ele já muda o discurso. Ele diz o quê? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então voltemos aqui para João 8, versículo 12. Então Jesus estava se colocando como a luz do mundo. Ele faz o convite a todos. Porém, só vai andar nessa luz quem crê, quem entender essa chamada. De entender, não, minha vida não pode ser normal com tanto de sabor desse jeito. Ela começa a identificar pontos de escuridão na vida dela. Ela começa a entender o que? Eu preciso me livrar disso. Mas como é que eu vou enxergar aquilo que precisa ser retirado? Eu preciso de uma lâmpada, preciso de uma luz para iluminar. E muitas vezes o que precisa ser iluminado não é o canto de uma casa que precisa ser limpo. Às vezes o que precisa ser iluminado é o entendimento. A pessoa entender que é a vontade de Jesus, que ela ande livre, que ela seja
uma bênção. Talvez o que precisa ser iluminado é o interior dela, o coração. Dela entender que a luz da palavra de Deus, ela pode ter sucesso nas áreas da vida dela que estão ali cercadas por trevas. Jesus, ele fala no discurso lá de Mateus capítulo 6, não precisa abrir, você pode marcar para ler depois. Ele diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá o quê? Luz. Ou seja, a maneira que eu enxergo, se eu enxergar as coisas na bondade de Deus, a bondade da palavra de Deus, a minha vida vai ser iluminada. Treva nenhuma pode me cercar. Mas ele continua o discurso dizendo que, porém, se os teus olhos forem maus, você não der crédito àquilo que você está recebendo, aquela lâmpada que está sendo ali revelada para você, aquela luz no fim do túnel, a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele declara: o teu corpo andará em trevas. Mas é qualquer treva? Não. Densas trevas, ou seja, são trevas que são incapazes de se dissipar. Aí as trevas vêm, deixa a pessoa na escuridão, tira todo o entendimento dela e ela começa a andar numa vida embaraçada. Ela começa a dar passo errado um atrás do outro. Entra na sociedade, dá errado. Entra no relacionamento, dá errado. Vai na amizade, dá errado. Vai tentar falar de Jesus com um parente, dá errado. Aí ela começa a se questionar: por que negócio é esse? Está tudo dando errado? Ah, não, mas isso é normal. Aí se ela aceita essa normalidade, o que acontece? As trevas começam a tomar conta. Que a única maneira de dissipar as trevas é eu colocando os olhos na luz. E qual é a nossa luz hoje? Vamos ver o versículo 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Aí ele continua dizendo o quê? Quem me segue? É para qualquer um? Para seguir Jesus tem que crer. Olha o interessante. Quem me segue, ou seja, quem anda na direção que eu vou, não andará em quê? Trevas. Ou seja, a treva atrapalha a visão. Ela vai atrapalhar você de conquistar o melhor dessa terra. Porque a treva, ela te atrapalha de tal maneira que às vezes a pessoa fica parada na vida. Os anos passam e ela não consegue conquistar nada. Entra ano, sai ano e ela não tem uma novidade boa para contar. Então tem que parar. Peraí. Jesus prometeu vida e vida com abundância. Estou tendo escassez? Alguma coisa está de errado. Satanás já foi vencido. Em Cristo eu sou mais que vencedor. O que está faltando? Às vezes é seguir a direção da luz. Para não bater contra as rochas, né? Eu sempre comparo a luz com o farol no alto mar. O farol, quando ele fica lá em cima das pedras, ele fica sinalizando para o navio que está em alto mar não chegar muito perto daquela luz. Porque senão vai bater nas pedras e vai o quê? Vai encalhar, vai se destruir a embarcação, vai ter prejuízo. Então, quando o navio avista a luz, ele tem que tomar uma direção oposta, uma direção diferente. Então, quando nós avistamos a direção de Jesus, ele nos faz dar passos diferentes na vida. Tomar aquela decisão acertada. Você está tomando decisões na sua vida que não estão trazendo um resultado bom para você. Pastor, eu já tomei tantas decisões que me trouxeram decepção, que me trouxeram tristeza. Então está na hora da gente virar o quadro dessa história. Começar a seguir a luz, porque está dizendo: eu sou a luz do mundo e quem? Não é para qualquer um, é para quem crê. Quem me segue não andará em quê? Em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, é uma direção segura. Não tem como dar errado. É algo mais seguro que a gente tem hoje, irmãos. Mas a coisa mais segura que você tem hoje, nesse mundão aí, é a palavra de Deus. Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus.
Pode passar céus e terra. Jesus diz, porém as minhas palavras não vão te passar. É a única coisa que a gente pode se agarrar. Ai, pastor, eu tenho tanta dúvida, é tanta coisa acontecendo, tanta insegurança, aí mistura tudo com o negócio de fim de mundo. Irmão, você não precisa ficar com medo. Se você está na luz de Cristo, você não precisa ficar com medo dessas coisas. Mas tem gente que se apavora com tudo, irmãos. Mas sabe por que está se apavorando? Porque as trevas estão cercando. Quando você era criança, vamos voltar um pouquinho. Quando você era criança, você tinha medo de escuro. Quando ficava no escuro, corria, mamãe, papai, não era assim? E morava no interior, tinha medo de assombração. Qualquer coisinha que se mexia no escuro parecia uma assombração. Mas depois que você cresceu e entendeu o que era a luz, você pode ter medo dessas coisas. O escuro mas já não te dá medo mais. Agora, no mundo espiritual, talvez está te causando medo. Está te causando uma incerteza do dia de amanhã. E aí que você precisa começar a caminhar à luz da palavra de Deus, para encontrar a luz da vida. Final do versículo 12. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vai ter uma direção segura no seu viver. O Senhor vai te mostrar o perigo e você vai desviar os passos do perigo. O Senhor vai te mostrar onde você está fraquinho, você vai se aquimentar e vai sair daquela situação forte. O Senhor vai te dar uma nova visão. É isso que Deus quer para os seus filhos. Foi para isso que Jesus veio. Ele é a luz. Quem anda com Ele, quem segue Ele, quem vai na direção dele, não fica agarrado nas trevas, não. Irmãos, coisa mais linda é quando o próprio Deus fala que Ele, sendo o Pai das luzes, através de Cristo Jesus, nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa, a palavra que é usada, reino da sua maravilhosa luz. Irmãos, a luz é a coisa mais maravilhosa. Ela ilumina o entendimento, ela ilumina o seu jeito de falar. Tem gente que fala assim, nem pensa para falar, e às vezes está se tornando escravo das suas próprias palavras. Mas eu não quis dizer isso, mas falou. E às vezes aquela palavra está trazendo prejuízo. Na hora da ira, na hora do nervoso, até palavras de maldição são soltadas da boca. Porque as trevas estão começando a dominar o interior. Ela já não tem mais o discernimento que aquela palavra pode, talvez, amaldiçoar alguém, acabar com a vida de alguém. Quantas vezes você vê pessoas aí, irmãos, que foram amaldiçoadas na infância? Você nunca vai ser feliz na vida. Entra ano e sai ano, a pessoa só vive em infelicidade. Então é necessário, irmãos, a gente começar a iluminar os nossos olhos com a luz da palavra. É igual você pegar um celular, quando você liga a tela dele, aquela claridade vem toda no seu rosto. Quando você abre a Bíblia, tem que ter uma claridade ainda maior, para te dar uma direção de vida. Senhor, o que eu preciso fazer para mudar de vida? Deus vai te responder. Senhor, o que eu preciso fazer para conquistar aquele coração daquela pessoa para Jesus? Ele vai te ensinar a fazer. Jesus, como é que eu faço para resolver esse problema que eu mesmo criei? Tem problema que a gente cria, tá? Infelizmente, tem situações que a gente mesmo cria os problemas. Então, é necessário nós começarmos a ter a visão pela palavra. E aí a gente vai aqui para o versículo 29, vamos lá? Versículo 29. Olha só o que diz aí. Olha o que Jesus está falando. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus ele falou um detalhe: olha, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Essa é uma declaração. O que Jesus está querendo dizer? Que nós não estaremos sozinhos nessa vida.
Estaremos junto com aquele que nos chamou. Quem é que nos chamou? Foi Deus. Não foi a gente que escolheu. Ele escolheu a nós. Então, quando Ele nos chama, Ele diz: chamei-te pelo teu nome. Isaías capítulo 43. Chamei-te pelo teu nome. Te diz: tu és meu. Eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis. Então você tem uma chamada. Pastor, mas aqui está falando que o Pai não deixa só porque faz o que agrada. Então você que recebeu essa direção de Deus é como Jesus. O Pai não vai te deixar a partir do momento que você faz o que lhe agrada. Pastor, o que agrada ao Pai? Fazer o que a palavra de Deus manda. Você quer agradar a Deus? Comece a fazer da palavra de Deus. Comece a falar diferente. Comece a ter uma visão diferente. Isso você vai encontrar aqui, na palavra. Na palavra. Você vai, aquele desejo de agradar a Deus vai surgir na palavra. Se for olhar, ninguém quer servir a Deus. Cada um quer ficar nos seus deleites. Mas aquela chamada mexe algo dentro da gente. E para a gente ter o Pai junto conosco o tempo todo, necessário é fazer o que a palavra manda. Ou seja, seguir a luz da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Fazer o que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar. Ah, pastor, mas está falando de fé, mas a fé vem de onde? De ouvir a palavra de Deus. Não tem nada fora do lugar. Uma coisa puxando a outra. E é esse entendimento que o próprio Jesus, Ele trouxe aqui para que as pessoas tivessem. Ele quer que você tenha essa clareza, essa identidade, essa força, essa direção e essa segurança que o Pai está com você. Por isso que Ele diz: quando você for orar, pode orar, Pai nosso. Deus é o seu Pai. Você tem a real, convicção de que Deus está com você, pelo que sai da boca dele. Você vê um pai e uma mãe quando manda um filho fazer algo. Quer deixar o pai e a mãe feliz? O filho tem que fazer o quê? Obedecer, dar atenção para o pai e a mãe pede. O que vai agradar a Deus? É você dar ouvidos que Deus está falando. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Então, irmãos, a solução para nós hoje está na palavra. Tem gente que faz peregrinações, irmãos, em busca do homem de Deus, em busca de pagar promessas, faz votos que Deus não mandou a pessoa fazer. Ela começa a inventar um monte de coisa para trazer o Pai para perto, para sentir essa segurança. E nada mais simples do que só obedecer o que Ele pede. Às vezes a pessoa fica lá buscando: não, eu vou fazer uma peregrinação, vou lá em São Paulo, porque no dia que eu estiver lá de frente, missionário é o homem de Deus? Com certeza. É um homem de Deus extremamente usado pelo Espírito Santo. Mas se você não tiver fé para agradar a Deus, não é a oração do missionário que vai fazer algo por você. É isso que eu quero que você entenda. Tem gente que está seguindo a direção do homem e está andando com a luz apagada. A luz está dentro. A palavra de Deus está dentro, ela ilumina o que está dentro. Se você coloca a palavra no coração, ela vai iluminar o seu coração. Se você coloca a palavra na sua boca, ela vai iluminar a sua boca. Aquilo que você fala. Se você coloca a palavra diante dos seus olhos, tem gente que só vê coisa errada, irmãos. Tem um olho tão crítico que só sabe ver coisa errada. Só vê pecado, só vê tragédia, só vê violência, ela não consegue ver nada de bom. Por quê? Porque ela não está sendo iluminada. Ver algo de bom é ter esperança dentro do coração. E aí Jesus fala no versículo 30. E dizendo essas coisas, muitos o quê? Creram nele. Crer a chave para andar na luz. É você crer que essa luz de Cristo é suficiente
ti para te direcionar na vida. Você não precisa de nada mais. Antigamente a gente carregava o lugar de arruda na orelha, pé de coelho, ferradura nas portas, correntinha disso, né? Tinha até uma figuinha, né? A figuinha que as pessoas usavam pendurada no chaveiro. Tinha de qualquer coisa. Fitinha no braço para fazer promessa, subir o morro, descer o morro. Hoje nós não precisamos dessas coisas mais. Seguir a direção de Deus é o que nos fará felizes, iluminados. Versículo 31. E Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, Jesus está falando para qualquer um? Mais uma vez, ele está falando para aquele que está dando crédito, para aquele que está acreditando. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Mas é para ficar na palavra. Tem gente que confessa a palavra, mas chega diante de uma situação, ela já sai fora. Ela começa a buscar outros meios. Permaneça, fique na palavra. Bate o pé, né? Tem gente que bate o pé para outras coisas, tem que bater o pé para as coisas de Deus. Não, meu Deus disse. Eu sempre falo que eu gosto muito do Esdras. Quando o Esdras declara, né, no livro de Esdras, ele fala que ele se envergonhou, sentiu vergonha de pedir ajuda para o rei. Porque ele falou para o próprio rei que o Deus que ele servia ia se mover pelas orações dele. Deus se moverá pelas nossas orações. Não precisa de ajuda. Ah, pastor, foi orgulhoso da parte dele? Pode ser que para alguns sim. Só que aquele rei não servia a Deus. O Esdras servia. Então eu tenho que buscar ajuda de quem eu sirvo. Se eu sirvo a Deus, quem é o meu socorro? Senhor. O Senhor é meu socorro. Socorro bem presente no tempo, na angústia. Castelo forte, rocha eterna. Eu tenho que buscar socorro no único que pode resolver a minha situação. Tem coisas, irmãos, que a gente não vai conseguir resolver sozinho. Tem coisas que, infelizmente, por mais que a gente tente, vá nas pessoas certas, vá nas direções, a gente não vai conseguir resolver. Então, o que nós temos que fazer? Pedir direção de quem consegue. E direto a Deus. O que o Esdras fez? Apregou um jejum para pedir um caminho direito para ele, para os filhos e para fazer. O que aconteceu no final disso tudo? Deus se moveu pelas orações. Precisou da ajuda do rei? Não precisou. Tem gente que é muito desesperada nisso. Na primeira resistência, na primeira barreira, na primeira situação, já desespera o coração. Sabe por quê? Porque as trevas não contam. Mas Jesus fala: se permanecerdes na minha palavra, ou seja, acreditar que Ele tem direção segura, verdadeiramente sereis os meus discípulos. O que é um discípulo? É um seguidor. Jesus fala que quem crê nele faria as mesmas obras que Ele fez, e maiores, até maiores faria. Ser um discípulo de Jesus consiste em fazer as mesmas obras, ter os mesmos resultados e até coisas maiores ainda. Olha que coisa linda. Seguir a luz faz a diferença. E a gente encerra aqui no 32. E diz assim: e conhecereis o quê? A verdade. A verdade, irmãos, nada mais é do que Jesus, que vem sendo revelado através da palavra de Deus. Eu queria conhecer Jesus. Jesus está aí, na palavra que você segura. Ele é a palavra. Ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou no nosso meio. Mas tem gente que vai perder bom tempo querendo ver Jesus em carne e osso. Não vai, só na volta dele. Amém? Ele se manifesta a nós pela sua palavra. Hebreus 1 diz isso. Se quiser anotar para ler depois, Hebreus 1 diz isso, que antigamente, havendo Deus falado por nós através dos seus profetas, hoje nos fala através do seu Filho.
Ele fala através da palavra. É a comunicação que Deus tem para com seus filhos. Ele está dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, essa palavra, irmãos, essa verdade, essa luz de Jesus vai libertar você. Pastor, vai libertar de quê? Das trevas que fica tomando conta da sua mente, trazendo confusões, medo, ansiedade, fica trazendo direção errada, fica trazendo temores, tristezas, preocupações. Pastor, as ansiedades vêm tomar conta. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a quem? Não pertence a Deus? Se você está com Deus, tudo bem. Ah, pastor, eu nunca tinha visto dessa forma, porque as trevas tiram a visão. E assim Satanás engana muita gente, fazendo com que as pessoas vejam que não tem mais solução, que o caminho acabou, não dá para passar adiante. Então ele está dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus quer libertar o nosso entendimento hoje, irmãos. Quer libertar os temores, dos temores, das ansiedades, preocupações. Pastor, se eu me livrar das preocupações, eu já vou rejuvenescer uns 30 anos. Não faça isso hoje. Peça ajuda para a luz. Jesus, me ajuda a não ter preocupação no dia de amanhã. Ele vai te ajudar. Pastor, olha, para mim, eu preciso me libertar do medo. Eu sou uma pessoa muito medrosa ainda. Não tenho medo do escuro, mas tenho medo das coisas desse mundo. Você precisa se agarrar mais a Jesus. Quem está com Jesus não teme o dia de amanhã. Não teme as coisas que estão ao redor. Ele está ali firme, confiando, segurando em Deus. Amém? Então eu quero orar com você agora. Você vai curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos um instante. Você vai receber essa direção. E você vai falar para Ele. Vai falar dos seus medos. Quais têm sido as suas trevas? Qual verdade você precisa conhecer para se libertar dessa dúvida, desse medo? Para muitos as trevas é o desânimo. E a pessoa começa a caminhar bem, de repente ela desanima. Ela está começando a confiar e de repente ela desanima. Ela está começando a caminhar com Jesus, ela vem no culto, ela vem no segundo, no terceiro, já no quarto desanima. Às vezes nós precisamos limpar as nossas raízes e plantá-las no Senhor. Fincar as nossas raízes, porque raiz solta, a árvore tem o vento. Porque qualquer vento que der, a árvore vai cair. Você é essa árvore. A luz da palavra de Deus. Tem sempre algo que Jesus quer falar para você. Acerca da sua dúvida, do seu temor. Pastor, às vezes eu não sei nem como caminhar. Ele diz: quem me segue, você não precisa ir na frente, é só seguir Jesus, é só se tornar um discípulo, ficar lá grudado com Ele. João ficou grudado com Jesus até na cruz. Quando muitos desistiram, muitos fugiram, muitos negaram, muitos traíram, João ficou firme até na cruz. Porque ele sabia que Jesus era a luz que ele havia. Se você não sabe o que fazer, observe Jesus. Observar Jesus é observar a palavra. Lâmpada para os meus pés. Ele vai iluminar os seus passos. Luz para o meu caminho, você não vai andar em trevas. A luz está com você o tempo todo. É um farol que não se apaga. É uma lâmpada que não queima. Ela está acesa sempre. É a luz no fim do túnel para muita gente que perdeu a esperança. Jesus é a solução dos nossos problemas, dos nossos dilemas. Jesus, Ele quer trazer um novo direcionamento
os nossos pensamentos. E assim como o salmista, nós não devemos colocar coisa má diante dos nossos olhos. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu vou colocar a palavra de Deus diante dos meus olhos. Quando eu sentir um medo, quando eu sentir uma preocupação, eu vou lá na palavra. O Senhor vai ter um consolo para mim. O Senhor vai ter uma resposta, uma direção. E vai dar tudo certo. Eu creio nisso. O Senhor tem direção segura para nós. A palavra diz que o Senhor é que perfeitamente desembaraça todos os nossos caminhos. Então não temos que ficar amarrados nessa vida, presos nas trevas. Deus quer dar a liberdade que o Senhor nos deu. Nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino, nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. E assim, Pai, nós cremos que a Tua palavra é verdade, que a verdade já nos libertou para a glória de Deus. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Sei que a vida já não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Levante a mão direita aos céus. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Já deu tudo certo porque a gente colocou a nossa fé em ação. Já deu tudo certo, meu Deus. E é assim que o Senhor quer que a gente faça. Como um pai que quer direcionar os seus filhos à luz da Tua palavra, à luz daquilo que sai da Tua boca, manifesta em Cristo Jesus. O Senhor quer que nós venhamos a colocar essa palavra que nos traz a fé em ação, para que as coisas comecem a dar certo. Para muitos a vida é assim, acontece. Para muitos é normal perder. Um dia se perde, outro se ganha, sorte no amor, azar no jogo e vice-versa. Mas para nós não, Senhor. O Senhor nos transportou das trevas para a luz. Isso quer dizer que o Senhor quer que venhamos a viver uma vida de vencedores, Senhor. A luz da Tua palavra temos o direcionamento para resolver problemas. O Senhor não quer que a gente fique ali amontoando problemas. Não é que você não vai ter problemas, não é isso. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas se nós tivéssemos um bom ânimo, porque o Senhor já venceu tudo isso. E o Senhor tem uma direção para vencer. Se o Senhor vencer essas aflições, está nos mostrando direções para a palavra, nós vamos vencer também. Quando nós nos colocamos como seus seguidores, discípulos,
começamos a andar nas pisadas do Mestre. O Senhor vai nos mostrando como fazer, onde fazer, o que fazer, com quem fazer. E ali nós começamos a fazer as mesmas obras que o Senhor fez, e obras até maiores, Senhor. Nós começamos a ter respostas onde a gente já não tinha mais nem esperança. A luz do fim do fundo começa a brilhar. E o Senhor diz: eis que faço nova todas as coisas, e agora sairá a luz. Ou seja, as coisas vão começar a aparecer. O resultado vai começar a aparecer. O milagre vai começar a aparecer. A resposta da oração, o dilema ali vai se solucionar. E o testemunho vai aparecer. As coisas vão começar a mudar. Mas nós temos que aprender a seguir a Jesus, a seguir a direção que Ele nos dá. Quem me segue nunca vai andar em trevas. Você nunca vai ficar parado com medo na vida. Nunca mais vai ficar preocupado com o dia de amanhã. Porque se Deus está conosco e o amanhã pertence ao Senhor, nós estamos bem. Nós estamos na mão daquele que por nós tudo executa. E quem tentará acusação contra os filhos do Senhor? Quem pode intentar contra você, meu irmão, se você está na luz de Cristo? A obra da luz manifesta. A escuridão quer esconder, mas a luz ela quer se mostrar o quanto ela é bendita, o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é abençoadora, libertadora. É tão bom saber de brisa, poder andar com liberdade. Quando andávamos no escuro, ficávamos tateando e muitas vezes com medo de cair, se machucar, não chegar ao destino, com medo dos perigos. Nós ficávamos parados, esperando até o dia amanhecer. Mas quando nós andamos com Cristo, até a noite vira dia, as trevas viram luz, e nós podemos caminhar com tranquilidade, de cabeça erguida, colocando a nossa fé em ação, sabendo que Deus está conosco porque fazemos aquilo que agrada. E agradar ao Senhor é pela fé. Sem fé é impossível agradar. E a fé só virá pela palavra, ao ouvir a palavra de Deus. É essa luz que se manifesta aos nossos olhos agora, tornando os nossos olhos bons, porque nós olhamos para a palavra. Mas quando tiramos os olhos da palavra, os nossos olhos começam a enxergar as trevas do medo, da dúvida, da tristeza, da enfermidade, da ansiedade, de tantas outras coisas. Mas o Senhor quer que venhamos a enxergar a luz da esperança, de que dias melhores virão. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar certo. Começa a caminhar. Jesus, ilumina os meus passos, ilumina os meus olhos, ilumina o meu pensamento, ilumina o meu coração. Não deixa as trevas me amarrarem, não, Senhor. Eu quero andar em liberdade, eu quero andar de cabeça erguida. Eu quero andar em felicidade, de vitória em vitória, porque o Senhor já venceu o mundo, então eu vencerei também, em nome de Jesus. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Já deu tudo certo, porque um dia eu coloquei a minha fé em ação, e eu determino. Já deu tudo certo, já deu tudo certo, em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Você é iluminado, meu irmão, porque um dia eu coloquei a minha fé em ação. Eu posso declarar: já deu tudo certo. Tomamos posse dessa luz maravilhosa em nosso meio, em nome de Jesus. Aplauda Ele bem forte para a glória de Deus. Amém? Belezantes na luz, viu? Tem um ditado que diz: vai pela sombra, não vai não, tá? Vai pela luz de Cristo, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo.